Olá pessoal, vamos iniciar aqui agora então a nossa aula sobre a resolução de exercícios com o tema de energia e vamos iniciar aqui com uma série de exercícios todos do Enem, tá? O tema energia é um dos temas favoritos do Enem, então a gente tem muito exercício, eu não vou resolver todos porque é, ainda tem muitos para serem resolvidos, tá? Para a gente ir pegando esse estilo, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de microondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente, e aqui a palavra-chave é eficiente, foi aquele que. Bem, gente, vamos pensar o seguinte, antes mesmo de ler o que está escrito. Eficiência, a gente define com essa letra, a letra eta do inglês, tá? Do inglês não, do grego, tá? Que é o seguinte, ele é a quantidade de potência útil dividido pela potência total. Ou seja, a quantidade de potência que você efetivamente utilizou dentro do seu aparelho dividido pela potência total e geralmente a gente dá uma resposta em x%. Tá? Nenhum aparelho tem aproveitamento total, tá? 100% de eficiência, mas qual que é a consequência? Tá, gente? A consequência é a seguinte, que assim, você pode ter alguns aparelhos que são mais eficientes ou menos, que eles conseguem aproveitar melhor essa energia total que chega. Porque uma parte dessa energia, pessoal, é perdida, por exemplo, esquentando os cabos, esquentando alguma coisa ali dentro. Geralmente é com a questão de você esquentar ou com a questão dos sons que são feitos com o teu aparelho, tá bom? Então, agora vamos dar uma olhadinha em quais são as opções. Gente, quando você tem um aparelho mais eficiente e todo mundo com a mesma potência e no máximo, você vai ter a energia sendo transferida de forma mais rápida. Então você vai ter esse aquecimento a 10 graus Celsius acontecendo de forma mais rápida, em menos tempo. Tá bom? Então vamos ver, ó. Forneceu a maior quantidade de energia às amostras. Não, gente. A gente não é a quantidade de energia em si que está importando. Ele tem a ver com a rapidez, tá bom? B. Ele cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. É o contrário. Tá? A massa aqui não entra em questão, mas seria em menos tempo. Então, ó, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. É exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa ter energia sendo aproveitada em menos tempo. Tá? Vamos só ler os outros para tirar. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente? Não. Não tem nada a ver. Na verdade, ele teria que ceder mais rapidamente. E E. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Se ele invertesse o menor, que é nesse caso, né? Você teria a resposta correta. Tá, pessoal? Então, ó, é conceitual total. Não precisamos fazer conta. A gente poderia até lembrar dessa fórmula e resolvemos. Agora vamos para uma operacional no estilo do Enem. Tá? Para obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se uma tonelada do minério. Vamos lembrar que um tom é igual a 1.000 kg. Tá? Então, gente, ótimo. Assim, o rendimento dado em porcento em massa, ou seja, você tem que pegar o percentual de massa que você tirou daqui, tá bom? Do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é D. Muito bem, gente. Então, esse aqui nós resolvemos basicamente na base da regra de 3, tá? Então, você tem 1.000 kg e esses 1.000 kg estão para 100%. É a quantidade total aí que você tem. Assim como 1,5 kg está para X%. Tá, gente? Então você tem essa questão de tirar diretamente usando uma regra de 3. Então vamos lá, vamos ver como que fica essa conta. A gente pode fazer uma multiplicação em cruz para encontrar a resposta. Então fica assim: 1000 vezes x dá 1000x, tá? E 1,5 vezes 100 dá 150, igual a 150. Portanto, eu passo agora o meu 1000, tá? Esse meu 1000 eu jogo para o outro lado como uma divisão
E a gente tem que x é igual a 150 dividido por 1000. Só lembrando a regra da divisão por 1000, a vírgula se encontra aqui, eu pulo 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então é 0,15. Tá? Então x igual a 0,15% da massa, que é a letra B de bola. Tá, pessoal? Ele queria o percentual de massa que o 1,5 representa em relação a 1 tonelada. É isso aí, tá, gente? Muito comum esse tipo de raciocínio de regra de 3 no Enem. Tá, pessoal? Agora vamos para o próximo. Ele diz o seguinte: o setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis. Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tempo com 1 litro de óleo de girassol que com 1 litro de óleo diesel. Essa constatação significaria, portanto, que usando óleo de girassol, então vamos ver, gente, isso pode ter a ver com aquele negócio do rendimento. Vamos ver. O consumo por quilômetro seria maior do que com o óleo diesel, ou seja, você tem que consumir mais óleo de girassol por quilômetro que com óleo diesel. Na verdade é o contrário, né, pessoal? Você está vendo que com você fica mais tempo com 1 litro de óleo de girassol, ou seja, você estendeu o tempo de uso, portanto você vai ter mais quilômetros rodados, então você está gastando menos. Letra B. As velocidades atingidas seriam maiores do que com o óleo diesel. Não necessariamente, pessoal, que a velocidade ela tem a ver com você gastar mais energia com o tempo, você pisar no acelerador, do que com o próprio rendimento do óleo de girassol, tá? Agora o C. O combustível do tanque acabaria em menos tempo que com o óleo diesel. Ou seja, ele acabaria antes. Na verdade, ele acabou de dizer que ele fica mais tempo, tá, pessoal? Então é o contrário, tá? Letra D. A potência desenvolvida pelo motor em 1 hora seria menor do que com o óleo diesel, tá? Então, na verdade, é o contrário, tá, gente? Você está gerando mais energia, então é o inverso. E letra E, a energia liberada por litro desse combustível seria maior do que com o óleo diesel. É exatamente isso, você está liberando mais energia, nesse caso, por conta que você mantém por mais tempo. Então é a letra E. Um exercício conceitual, bem pegadinha, tá, gente? Porque ele vai no detalhe para que você entenda o que está acontecendo, tá bom? Agora vamos aqui, Enem, para esse exercício que é também operacional, tá? A Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao irradiá-lo para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre do pequeno desequilíbrio energético, cerca de 0,3%, entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo. Algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 elevado a 22 joule. Esse chapeuzinho é elevado, tá, pessoal? Então, a energia acumulada, então vou até marcar 1,6 10 elevado a 22 joule. É uma energia absurda. Ok. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 elevado a quinta joule. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas estaria entre... Muito bem, gente, ainda bem que isso não acontece, que não fica focado só num ponto, porque vocês vão ver que é bastante grande. Tá? Então, o que ele está dizendo, pessoal? Que para que a gente faça 1 quilograma ser derretido, nós temos que despender 3,2 vezes 10 elevado à quinta joule. Ok? Então, primeiro ponto. Agora, já que toda essa energia vai ser dedicada somente ao derretimento de gelo, então nós podemos escrever o seguinte: assim como, tá? Essa energia, 1,6 vezes 10 elevado a 22 joule, ele está correspondendo a x quilos, que depois nós vamos transformar em toneladas. Muito bem, gente. Então agora, novamente, regra de 3, olha só. Cruzamento, ou seja, eu vou
fazer a multiplicação em cruz para encontrar a minha resposta, tá? Então vai ficar 1 vezes 1,6, que dá 1,6 vezes 10 elevado a 22, é igual. Aí o x multiplica esse número, que é 3,2. Então, x 3,2 vezes 10 elevado à quinta. E o que nós fazemos? O de sempre. Nós pegamos isso aqui e jogamos para esse lado como uma divisão. Tá, pessoal? Então, interessante disso é o seguinte, tá? Vai ficar que x é igual. Coloquei já no lado esquerdo x, tá, gente? Invertiu a equação, então fica 1,6 vezes 10 elevado a 22 dividido por 3,2 vezes 10 elevado à quinta. Gente, nesse tipo de conta, o que você faz? Você separa a parte base 10 e a parte numérica e faz separadamente, tá? Então, você vai pegar isso aqui e vai fazer de forma separada. 1,6 sobre 3,2, pessoal, o engraçado é que dá exatamente 0,5, tá? E 10 elevado a 22 sobre 10 elevado a quinta, você faz aqui em cima. Quando você divide, você faz a subtração dos expoentes. Ou seja, 22 menos 5 aqui dá 10 elevado a 17. Portanto, isso vezes 10 elevado a 17 quilogramas. Grande, né? Quantidade bem grande aí, tá? De quilogramas, tá? Que está sendo jogada aí. Então ele está falando de trilhões de toneladas, tá, pessoal? Vamos ver quanto que é 1 trilhão, tá bom? Vamos tentar sacar quanto que é 1 trilhão. 1 trilhão é o seguinte. Isso aqui é 1000, tá? 1 milhão. 1 bilhão. 1 trilhão, tá? Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar sacar quantos desses trilhões a gente tem nesse número. E aí vocês percebem também, né? Que esse número aqui é 0,5 vezes um número, que é 1 seguido de vários e vários zeros, tá? Eu vou fazer um truque aqui, tá, pessoal, para transformar esse 0,5 num 5. Então, vamos lembrar o seguinte, que 10 elevado a 17 é a mesma coisa que o quê? Que 10 elevado a 16 vezes 10 elevado a 1, ou vezes 10. Por quê, gente? Na hora que eu multiplico, eu somo os expoentes, 16 mais 1 dá 17. Então, eu posso reescrever dessa forma. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 vezes 10 elevado a 16. Por que você fez isso? Porque aí a vírgula vai para cá e aí eu tenho o seguinte resultado. 5 vezes 10 elevado a 16 quilogramas. Tá? Isso vai facilitar a nossa vida na hora da gente conseguir achar a resposta final. Tá? Muito bem, gente. Então, vamos agora ver como que a gente vai resolver esse problema. Eu vou escrever esse número aqui agora, aqui embaixo, e nós vamos contar a quantidade de zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes. Vamos lá. 1 seguido de 16 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora eu vou botar pontinho para separar as 3 em 3. Ok. Então vamos pensar o seguinte. Vamos reler a pergunta. Ele quer saber em trilhões de toneladas a quantidade de gelo, quanto a gente teria. Então vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então a gente ainda tem aqui uma certa quantidade de zeros, mas vamos lembrar que é trilhões de toneladas. E uma tonelada, ele tem 1000, tá? Nesse caso, 1000 quilogramas, tá, gente?
Então, 1.000 kg, você ainda pega esse cara e faz vezes 1.000. Quando você faz vezes 1.000, você coloca 3 zerinhos extras, tá? Então, eu tenho que contar mais 3 zerinhos. Então, 1, 2, 3. Tá, gente? Então, olha só, é 5 vezes 10, tudo isso aqui. Ou seja, 5 vezes 10 dá 50 milhões de toneladas. Que é, nesse caso, ele se compreende entre 40 e 60, letra B. Tá, gente? Então, vocês têm que compreender essa questão de saber lidar com essa quantidade grande de zeros aí desse exercício. Opa, eu movimentei aí. Tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos para esse aqui. No processo de obtenção de eletricidade ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas. 1. Cinética em elétrica. 2. Potencial gravitacional em cinética. Tá? Analisando o esquema a seguir, é possível identificar que elas se encontram respectivamente. Bem, gente, cinética em elétrica, você move algo e transforma em energia elétrica. Isso acontece geralmente no gerador. Então, você tem o gerador aqui, número 1, acontecendo. E quando você tem potencial gravitacional em cinética, você tinha água acumulada na altura e ela cai. Então, é exatamente o número 2 no reservatório de água. Tá? Então, vamos ver. O 1 tem que estar na turbina e gerador. Então, a gente fica entre o C e o D. Tá? Então, nas turbinas e gerador, você bate e gira o negócio e consegue fazer a energia. E o 2 na água no nível H da turbina, que é a letra D de dado. Muito bem, exercício tranquilo. Se você entende bem o que está acontecendo, tira de letra. Vamos para agora esse aqui. Então, outro com figurinha que é: observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assim que o menino lança a flecha, há a transformação de um tipo de energia em outra. Então, bem no momento que só lançou a flecha, tá, pessoal? Quando você acabou de lançar a flecha, você tinha a energia acumulada na corda que está esticada, energia potencial elástica, e no momento que você solta, se transforma em movimento, energia cinética. Então vamos ver quem que fala isso. Ó. Potencial elástica em energia potencial gravitacional. Não. Potencial gravitacional em energia potencial. Não. Potencial elástico em energia cinética. Letra C, pessoal. É a única que está correta. As outras todas estão com alguma troca aí. Tá? Agora vamos para esse aqui. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo e irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, então não tem grande extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Tá? Então, ele só pega, ele é pequeno, mas vai pegar somente ali aquela região. Então, ele não precisa ter excesso. Tá? Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menor impacto ambiental? Então, gente, não é só uma questão de física. A gente tem que analisar o que acontece no momento em que nós implantamos uma certa rede ou uma certa matriz energética. Tá? A termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio como sistema de refrigeração. Bem, gente, é altamente questionável porque você usa para irrigação de lavoura, de subsistência, pesca e consumo. Você vai estar, além de poluindo o ar, no momento que você esquenta a água, você desequilibra, né, esse ecossistema que é utilizado aí por esse povo. Tá? Então, não é muito interessante. Tá bom? Então, B, eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Muito pelo contrário, pessoal, você tem altas montanhas de difícil acesso, geralmente em região montanhosa, tá? Em que você não está próximo ao mar, que tem uma brisa, você tem o ar parado. Então a eólica não é recomendada, tá? C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Muito pelo contrário, da mesma forma que a termoelétrica, a nuclear também precisa de um sistema de refrigeração. E isso geraria, com certeza, um impacto. Tá? D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Esse provavelmente é o correto, porque mesmo tendo uma extensão territorial pequena, tá, gente? O ano inteiro você captaria e teria menos impacto ambiental. Tá?
Letra E, hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. E fica difícil, pessoal, por causa do seguinte: a hidrelétrica ela gera desvios, ela gera inundação, ela gera uma série de mudanças no ecossistema. E a fotovoltaica, que é a mais ligada à sustentabilidade, seria a mais adequada. Letra D de dado. Tá? Vamos agora para o próximo, que é os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Tá? É óbvio, né? Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatts. Tá? Então, 200 mil vezes o mega, que significa milhão. Então, é muito grande. Tá? Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Tá? Então, vamos ver. Considerando que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessários para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de... Muito bem, vamos ver. Vamos ver como que funciona isso. Primeiro, gente, nós temos que ver quanto que é esse megawatt-hora e a gente tem que usar como padrão alguma energia básica. Então, gente, o mega ele significa milhão e o quilo significa 1000. O mega, quando comparado ao milhão, tá, gente, é 1000 vezes maior do que o milhão. Então, vamos fazer o seguinte. Você tem 200 mil megawatt hora e você quer transformar em quilowatts, então você tem que fazer isso vezes 1000, tá, gente, para ir pro quilowatt-hora. Então isso é a mesma coisa aqui, vamos lá. Agora 200 milhões de quilowatt-hora. Deixamos na mesma unidade. Ok. Segundo ponto, pessoal. Agora, vamos ver quantos quilos de carvão a gente precisa para conseguir gerar 200 milhões de quilowatts-hora. Então, uma regra de 3, né, pessoal? Então, 10, 1 quilograma está para 10 quilowatts-hora, assim como x quilogramas estão para 200 milhões, muito mais, né? De quilowatts-hora. Beleza? Isso é fácil de resolver. Tá? A gente faz o... Corta aqui, faz um negócio em x e vamos nessa. Então você tem 10x é igual a 200, 1 vezes esse dá 200 milhões. E a hora que você passa o 10 cortando, você simplesmente corta um zerinho aqui. Tá? Então de 200 milhões você vai para 20 milhões. Então, portanto, você tem que x é igual a 20 milhões de quilogramas de carvão. Ótimo. Isso em um dia, né? Então, em um dia. Muito legal. 20 milhões de quilogramas de carvão queimados. Excelente. Detona tudo, né? Então, vamos pro próximo passo. Ele está dizendo o seguinte, que 10 toneladas de carvão são possíveis de ser colocados em um caminhão. Ok. Então, agora o seguinte. 10 ton é igual a 10 mil quilogramas. Tá? Você faz vezes 1000 e chega. Então, pessoal, vamos fazer novamente uma regrinha de 3. Você tem um caminhão, um C, está para 10 mil quilogramas, assim como X caminhões estão para 20 milhões. Regras de 3 top, né? Ele resolve tua vida. Agora, o que a gente faz? Cruza e vamos nessa. Você tem 10 mil vezes x. 10 mil x é igual a 1 vezes 20 milhões. 20 milhões. E aí, o que a gente faz, pessoal? Sai cortando zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
e finalmente você fica com 2.000. Portanto, X é igual a 2.000 caminhões. Tá, gente? Então, vamos ver qual que é a resposta. É a letra D de dado. Tá, gente? Então, você precisaria de 2.000 caminhões lotados de carvão até a boca para fazer com que o Brasil fosse abastecido de energia todos os dias. Olha que sacrifício. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, continua. Vamos para o nosso último exercício, que é o seguinte. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformações de energia. Por exemplo, a termopolar é um dispositivo onde a energia elétrica se transforma, a energia térmica se transforma em energia elétrica. Então, ó, ele sai de térmica e vai para elétrica. Então é o termopar. Ok. Dentre os processos indicados na tabela ocorre conservação de energia. Gente, vamos lembrar, a conservação de energia sempre acontece. Letra A. Em todos os processos. É a letra A. A energia, ela sempre é conservada. Isso não significa que ela vai se transformar de forma eficiente, mas ela sempre é conservada. Tá? Nunca acontece de a energia não ser conservada. Então, esse exercício bem pegadinha para ver se você confunde com a dissipação. E basicamente é isso. Pessoal, muito obrigado por terem comparecido e até a próxima.